Olá, hoje estamos começando mais um Nerdcast, hoje na modalidade perguntas e respostas, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre multiparentalidade. Vocês já ouviram falar? Multiparentalidade é uma possibilidade que vem cada vez mais sendo repercussão no judiciário, em que é reconhecido, além do pai biológico e da mãe biológica, também um pai ou uma mãe socioafetivos. Esse reconhecimento é feito não só de uma forma afetuosa, mas nos documentos. Então, é alterada a certidão de nascimento para constar, além do nome do pai e da mãe biológico, ou às vezes não tem o nome de um pai biológico, mas passa a constar o nome de um pai socioafetivo, ou uma mãe. E esse pai e essa mãe socioafetiva, eles passam a ter os mesmos direitos e os mesmos deveres que os pais biológicos. Então, assim, como que eu posso colocar para vocês o que seria um conceito de multiparentalidade, né? Seria o reconhecimento legal de que uma criança ou adolescente pode ter dois pais ou duas mães, independentemente dos laços biológicos. Aí você me pergunta, tá, doutora, mas isso tem que ser consensual com os outros pais, né, com os pais biológicos? Não necessariamente. Quando eu entro com um processo, com uma ação judicial, para reconhecimento dessa paternidade ou maternidade socioafetiva, no processo judicial, quando essa criança, quando esse adolescente é menor de idade, a pessoa que vai ser beneficiada ali pela alteração da certidão de nascimento, é colocado como réu, entre aspas, no processo como outra parte ali, o pai ou a mãe biológico, e essa pessoa é citada para responder ao processo judicial se ela é contrária ou não a esse pedido. Mas, independentemente dela sendo contrária ou não, tem que ser demonstrado que existe esse laço. Então, pode ser feita uma perícia, pode ser feito ouvido testemunhas, além do depoimento desse pai ou dessa mãe perante o juízo. E também com fotos, cartinhas, enfim, é demonstrado que essa criança ou esse adolescente reconhece essa pessoa que está pedindo, seja pai ou mãe socioafetivo, como essa figura, com o pai como a mãe. Mesmo que o pai ou a mãe biológica sejam contrários. Porque para eu decidir uma questão dessa, o que o juiz vai observar? O princípio do superior interesse da criança. Então, ele tem que verificar se esse reconhecimento vai ser ou não benéfico para a criança ou adolescente, para o emocional dessa criança e desse adolescente, para a parte também financeira, econômica dessa criança ou adolescente, desse suporte material. Então, é isso que vai ser o norte da decisão judicial em um processo desse. Quando eu estou tratando de uma pessoa que já é maior de idade e quer também que seja reconhecido essa multiparentalidade, que seja reconhecido um pai ou uma mãe socioafetivo, quando essa pessoa que vai ter esse reconhecimento, de ser filho, pode ser feito diretamente no cartório. Aí tem um procedimento próprio, pode ser feito de forma extrajudicial. Tem um procedimento próprio a ser seguido extrajudicialmente, o Ministério Público tem que dar um parecer, sobre o caso, passa pela observância dele, mas pode ser decidido no cartório. Agora, quando eu estou tratando de uma pessoa menor de idade, seja criança ou seja adolescente, eu preciso que o procedimento a ser adotado seja feito perante o juiz, em um processo judicial. Tá? Bom, falando sobre a legalidade da multiparentalidade no Brasil. Como eu falei para vocês, a Justiça tem reconhecido muito, ultimamente, tem tomado cada vez uma maior repercussão esses tipos de processos em que eu tenho reconhecimento de um pai ou uma mãe socioafetivo. Porque muitas vezes o casal se separa ou nunca foi casado, nunca morou junto, mas tiveram aquele filho e um ou outro começa um outro relacionamento. E esse padrasto ou essa madrasta acaba que por laços afetivos desenvolve um amor com essa criança ou esse adolescente e essa criança ou adolescente passa a vê-lo também como um pai ou uma mãe. Passa a desenvolver um laço afetivo dessa forma. Então, justamente visando essa proteção dessa criança e do adolescente, e o psicológico dessa criança e desse adolescente, a via judicial tem cada vez mais no Brasil permitido o reconhecimento dessa figura, da chamada multiparentalidade. Tá? Então, também acontecem alguns casos em que um pai até reconhece na certidão de nascimento que é o pai biológico,
de determinada criança ou adolescente e depois, no futuro, ele toma conhecimento que, na verdade, ele não é o pai biológico. Mas ele já desenvolveu um laço afetivo, ele já desenvolveu, fortaleceu um laço afetivo com essa criança e com esse adolescente. Ele não tem que, obrigatoriamente, entrar com uma ação para tirar o nome dele do registro. Se ele, assim, bem quiser e for o melhor para a criança ou adolescente, ele pode permanecer no registro como pai dessa criança, desse adolescente. Tá bem? Mas e se daí o pai biológico quiser também constar no registro? Aí ele vai constar também no registro. Tá bem? Mas para eu tirar um pai ou uma mãe de uma certidão de nascimento de um filho, tem que ficar demonstrado que aquilo, embora o pai ou a mãe queiram, por exemplo, e até a própria criança, né, ali, na verdade, quando adulto ou os outros pais concordem, tem que sempre ficar demonstrado que vai ser o melhor para a criança ou adolescente. Bom, dentro disso, quais seriam os benefícios para essa situação de multiparentalidade? Justamente eu garantir maiores direitos protetivos a essa criança ou esse adolescente, tanto em um viés afetivo quanto em um viés material. Porque assim, a partir do momento em que eu coloco na certidão de nascimento, fulano é o pai, Beltrano é a mãe, e consta também o nome dos avós paternos e os avós maternos. E se eu tiver mais de um pai ou mais de uma mãe, para essa criança e adolescente, também vai constar o nome dos avós, tá? E qual que seria uma repercussão de constar o nome dos avós, diríamos, socioafetivos, dessa criança ou desse adolescente? Se eu tiver uma situação em que essa criança ou adolescente não está recebendo a pensão alimentícia, e diríamos, ela mora com a mãe, o pai, e se tiver mais de um pai, os dois pais têm que pagar a pensão alimentícia. Se, para qualquer caso, o pai não consegue pagar a pensão alimentícia, ele está desempregado, o desemprego por si só, assim como qualquer outra situação que inviabilize esse pai de pagar a pensão, não vai simplesmente falar, não, então você não precisa pagar. Existe uma ação chamada ação de alimentos avoengos, em que, partindo do requisito em que eu demonstrei que o pai não pode pagar a pensão alimentícia, a pensão pode ser cobrada dos avós. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de multiparentalidade, em que eu tenho mais de um pai ou mais de uma mãe no registro, na certidão de nascimento, consequentemente, 2 avós a mais, ainda que esses avós que sejam pais desse pai ou dessa mãe socioafetivo, ainda que esses avós não tenham vínculo afetivo com esta criança, com esse adolescente, ainda assim eles estão obrigados, na falta do pai, a contribuir com o pagamento da pensão alimentícia para não faltar nada para essa criança e para esse adolescente. Então, isso seria um reflexo desse viés mais progressista, né, da visão judicial de proteção da criança e do adolescente, no sentido de que a família não se limita aos laços sanguíneos, aos laços biológicos. Eu posso ter, se assim for, naquele caso, mais benéfico para a criança e adolescente, o reconhecimento de uma paternidade ou maternidade socioafetiva, maternidade, por exemplo, no caso de uma mãe que ela era madrasta, criou esse vínculo materno com a criança, e está ou não está no futuro com o pai biológico, mas tem esse laço com essa criança que a vê como mãe e deseja, assim, ser reconhecida também legalmente. Né? Então, nessas situações todas, o viés sempre é a proteção da criança e do adolescente. Quais seriam, que eu posso dizer como se fossem os desafios da multiparentalidade no Brasil? É justamente eu fazer a sociedade ter essa consciência de que pai e mãe não é só pai e mãe biológico. A partir do momento que eu tenho reconhecimento de uma paternidade ou de uma maternidade socioafetiva, esse pai ou essa mãe é pai e mãe de igual forma ao pai biológico ou à mãe biológica. Da mesma maneira em que um filho que tenha sido gerado, né, biologicamente por aquela mãe ou aquele pai e um filho adotivo tem os mesmos direitos, um filho do outro, são filhos de iguais formas. Os pais socioafetivos, eles também são pais de iguais formas. Então, a ideia é sempre, né, o desafio, acredito eu, no Brasil, seja sempre o da gente vencer esse preconceito, porque muitas vezes, na prática, o que a gente percebe? Pai e mãe biológicos sendo negligentes e outras pessoas que possuem vínculos afetivos com essa criança, adotando, né, toda a responsabilidade
quanto aos cuidados, quanto ao amor, quanto aos cuidados materiais dessa criança ou desse adolescente. Então, eles merecem de igual forma respeito e serem assim vistos e considerados como pai ou mãe dessas crianças e desses adolescentes. Bom, sobre esse tema é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês deixassem comentários aqui embaixo para mim. E nos vemos no próximo episódio.